E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Nina Vigirardi. Olá, Nina. Olá, Victor! Olá você que está nos assistindo, nos ouvindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento, Isso aí, né, Nina? Victor? Uhum. E esse é um episódio que a gente adora. Case de sucesso. Muito sucesso e muita E história. se tu é de Porto Alegre, com certeza tu conhece a história que a gente vai contar aqui hoje. Isso Uma é loja verdade. que tem quase 3 décadas de tradição e de boas energias, né, Victor? Com certeza. E para falar um pouquinho sobre essa loja de muita história, a gente convidou ele, Alexandre, sócio da Sirius, loja de produtos esotéricos lá na Cidade Baixa. Olá, Alexandre. Dá um oizinho pro nosso público aí. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com o Cindy Lojas aqui, para poder contar um pouquinho da história, né, com a Nina e com o Victor aqui. A história da Sirius é uma história bem longa, né? E a gente está aqui de coração aberto para poder contar isso e compartilhar, né, essa caminhada toda da nossa vida, na verdade, que quase 30 anos de loja é uma vida, né, que se passa. Isso mesmo, que legal, Alexandre, e que prazer te receber aqui. E você que está nos acompanhando, não te esquece, já deixa curtido, comentário, compartilha já esse conteúdo, porque tu sabes, vai ser uma baita história. E Nina, tu acredita que tem gente que tá nos assistindo, Não tô acreditando. tá nos ouvindo e não nos Não segue? pode ser. Não tá inscrito no nosso canal do YouTube? Então vai lá, te inscreve, é grátis, 0800 para compartilhar e receber muito conteúdo de altíssima qualidade. Mas muito mais da história da Sirius logo depois da vinheta. Bora lá então, Alexandre, agora sim vamos começar nosso papo pra valer. Já sabemos, a Sirius tem muita história, mas conta pra gente, quando foi e como que começou essa história? Então, essa história começou lá em 1995, na verdade. A minha mãe, né, ela foi a pessoa que formou a Sirius, né, que tinha essa ideia. Ela era uma professora do estado e ela, ao se aposentar, ela queria fazer alguma coisa que realmente fosse gratificante para ela, que não fosse uma profissão, né? Que no caso ela tinha se formado como professora e trabalhou uma boa parte da vida dela nisso. E aí ela tinha um grupo de estudos, na verdade, que abordava todos esses assuntos, né? Assuntos esotéricos, que na época eles eram assim bem menos difundidos do que são hoje, né? Então é como se falasse assim nas ciências ocultas, né? Então ela tinha esse grupo onde estudavam alienígenas, estudavam as mais diversas culturas que tem ao redor do mundo, né? Aonde nessas culturas se encontram crenças diferentes, mas que todas elas de alguma forma se encontram porque são muito relacionadas com a vida das pessoas e com a religiosidade, né? Que todo mundo tem, querendo ou não, né? Isso faz parte da vida, né? E aí ela, então, se aposentou e aí tinha um espaço na residência, lá onde é a Sirius hoje, né? Que era a garagem desse imóvel. E ela começou a montar essa lojinha ali na garagem, e onde ela adquiria as mercadorias no Brick da Redenção, com o pessoal que fazia a exposição dos domingos lá no Brick, e eu acredito que nos sábados também. E aí ela trazia essas mercadorias e vendia durante a semana, né? E aí foi se desenvolvendo vários fornecedores, até fornecedores assim importadores e fornecedores daí que traziam também de outros lugares esse tipo de mercadoria que não era tão comum na época, né? Nessa época o que mais tinha assim, aqui em Porto Alegre tinham poucas lojas, né? E o que sempre tinha muito assim são as floras, né? Que é bem relacionado assim, diretamente relacionado com
com religião, né? Uhum. Alexandre, acho que tu tem aí um ótimo gancho, que Exato. são os produtos da loja Sirius, né? Antes da nossa gravação, a gente conversou com os nossos colegas, com pessoas próximas, e não tem quem não conheça a loja. Todo mundo falou que adora visitar, que adora se perder lá dentro e que tem de tudo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o que vocês vendem, quais são os produtos, porque eu sei que não é só cristal, né? Vai muito Não. além. Então, os produtos, a ideia da loja, dentro dessa concepção lá que veio da fundadora da loja, era proporcionar para o público ferramentas para o autodesenvolvimento, para o conhecimento dessas ciências ocultas, né, vamos chamar assim, mas é do esoterismo, né, que trouxesse isso à tona para que as pessoas realmente encontrassem assim, o seu caminho pessoal e não aquele, vamos dizer assim, que é imposto muitas vezes, né? Que é, nasce, daí o teu pai vai te batizar conforme a religião dele. Mas às vezes não, muitas vezes a gente encontra outro caminho, né? E aí a missão dela era justamente mostrar que existem outros caminhos, né? E trazer as mercadorias como as ferramentas para tu ter esse conhecimento, né? Porque quando tu, por exemplo, tem uma imagem, aquela imagem ela vai reforçar aquele pensamento, aquela intenção, enfim, ela te lembra, né? Ela te traz a memória do que tu acredita, da crença que tu tem, né? Então, como a loja Sirius é uma loja universalista, que abrange todas as crenças, a ideia é essa, né? Então, precisava buscar mercadorias que fossem do mundo inteiro, né? Porque a gente vai ter uma crença aqui que não vai ter lá na Índia ou em outro lugar, né? Enfim, então na verdade, é como se fosse um globalismo da religião, né? É trazer todas as religiões e crenças, né, para o mesmo ambiente através das mercadorias, né? Uhum. E, Alexandre, como é que vocês trabalham a curadoria desses produtos, né? Porque também falando, vocês têm um grande número de diferentes tipos de produtos, né? Pedras diversas, materiais diversos, tecidos e tudo mais. Livros também, Exato. né? Como é que Isso. vocês fazem essa curadoria? É feiras, eventos? Como é que é esse processo? Olha, ela já foi feita de várias formas, né? Ela já foi feita de vários formatos. A gente teve um momento que a gente ia muito em feiras e eventos. Teve momentos que algumas pessoas nos auxiliaram nisso, né? Porque a gente, quando busca algum colaborador para lá, a gente procura buscar alguma pessoa que tenha algum conhecimento nisso, né? Na religiosidade, nas crenças. E hoje em dia, muitos clientes trazem a demanda, né? Porque a gente tem assim uma ideia de dar o atendimento, de dar um conforto ali para o cliente. E então ele acaba abrindo muita coisa que ele gostaria de encontrar, que ele gostaria que ele está buscando e não encontra em outros lugares. Então hoje, principalmente hoje, ela está mais voltada a atender à necessidade do cliente e não somente de buscar, por exemplo, na feira, que tem assim um grande leque de coisas, mas não é exatamente aquilo que o cliente está buscando, né? É uma coisa mais para tentar atender a demanda pessoal de cada um mesmo, né? Legal isso, né? Eu fiquei curiosa agora pra saber, porque eu não sou de Porto Alegre. Então a loja Sirius, ela é uma novidade pra mim. O Victor fez uma super propaganda, o Victor já é um cliente assíduo. Que legal. E eu fiquei curiosa pra saber como que é o atendimento e como que também é o preparo da equipe ali na loja, né? Pra conseguir traduzir essa essência de crenças universais, né? Como que vocês fazem esse atendimento com as pessoas? Então, isso é outra coisa que está dentro do propósito da empresa, né? Que é não ser um vendedor. A ideia não é vender um produto. Quer dizer, é porque a gente depende da venda para sobreviver, né? Mas no atendimento em si, a ideia é justamente ter essa conversa com o cliente, de buscar o entendimento da necessidade dele,
para ver se dentro do mix de produtos que a gente está fornecendo, a gente consegue atendê-lo, né? Então, a ideia é bem essa, assim, é voltada num atendimento que é mais pessoal mesmo, buscando atender a necessidade da pessoa e não da empresa no sentido de venda, né? A venda é uma consequência disso. E Alexandre, dentro de toda essa gama de produtos que vocês têm hoje, quais que vocês veem que são realmente os mais procurados e que a Sirius é referência? E se isso teve alguma flutuação desde a fundação da loja? No início era mais uma coisa, hoje já é outra? Olha, assim, ó, com o passar dos anos, as crenças, as religiões e as terapias alternativas, assim, elas foram sendo mais difundidas. E então existe muito mais pessoas, né, que estão buscando alguma coisa diferente, né? Que antes eu vejo assim como um marco o Covid, porque a partir do Covid houve uma mudança de postura da busca das pessoas. Então foi migrando um pouco esses produtos nesse sentido também, né? Porque como aquilo que eu falei anteriormente, que a gente procura atender o que o público busca, né? E para isso a gente vai dando uma migrada, que é a pergunta que tu está fazendo. Então hoje eu vejo que foi um pouco pro lado do, assim, o que a gente mais trabalha é incenso, cristal e vestuário. E acessórios de vestuário. Porque acredito que isso esteja muito ligado com a questão da pessoa se sentir bem, né? Da pessoa se reconhecer, né? Como uma pessoa mais bonita, mais... Enfim, tá mais satisfeita consigo mesmo, né? E hoje a gente sabe que uma das coisas que a sociedade tá, assim, bem calçada é em cima da imagem, né? A imagem hoje fala tudo, mesmo que não seja verdadeira, né? Ela acaba falando, ela consegue transmitir, né, muito da imagem, né? Então, eu acho que isso, assim, cristais, incensos e a parte do vestuário nesse sentido, né? Mas existem outras coisas, porque a gente fomenta outras coisas. Então, um exemplo de produtos que a gente procura fomentar, porque a gente vê um benefício neles, são os óleos essenciais, os óleos vegetais, que aí ele não é uma questão de crença, e sim de um benefício terapêutico real, né? Que é cientificamente comprovado, né? Então, nesse sentido, assim... E aí tem uma variedade de outras coisas que a gente trabalha, né? Acaba atendendo, assim, vários públicos, mas eu acho que ainda é principalmente o incenso e o cristal e essa forcinha que a gente faz para que as pessoas conheçam outras coisas, outros produtos, né? Que realmente vão trazer esse benefício pessoal, né? Que a ideia sempre é essa, né? Trazer um benefício pessoal, né? Muito interessante, um negócio de muito propósito. Victor, nós estamos muito alinhados, porque essa era exatamente a minha pergunta. Alexandre, na tua fala fica muito claro como a empresa tem um propósito que é a essência de vocês, né? Vocês têm isso muito forte. E imagino que isso também seja forte para o público que vocês atendem, para os clientes. Como que essa relação com o público foi se formando uma comunidade aí com os clientes? E a gente também não pode deixar de falar do slogan da loja. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. Então... a relação assim que tem com os clientes, eu acho que se formou, muita coisa tem a ver com os gatinhos, né? Que lá tem a Catarina, né? A Catarina, inclusive, já deu entrevista até para Zero Hora, agora nos últimos tempos, né? A Catarina, ela tem uma legião de fãs, né? Ela tá lá na loja há cerca de 16 anos, que é a idadezinha dela. Ela foi adotada, né, pela minha mãe. Ela tá sempre lá no caixa, no balcão da frente ali. Então, isso criou um vínculo com as pessoas que é inusitado, né? Porque não tinha essa intenção, né?
é uma coisa que foi acontecendo. Então, desde a criancinha pequena até o idoso, ele vai lá nos visitar. Muitas vezes não vai para adquirir produto, ele vai lá para ver a Catarina, passar a mão nela. E isso é muito gratificante para nós, né? Porque além de ser um comércio, acaba que é uma maneira de trazer bem-estar para as pessoas, porque as pessoas, de alguma maneira, a gente se identifica com animais, né? Quem gosta, sim. As pessoas talvez não tenham animal em casa, e muitos têm, mas elas se identificam com aquele ser ali, aquele gato, às vezes mais do que com um humano, né? Uhum. Então isso criou um vínculo realmente além do comercial, né? Que é um vínculo de conforto mesmo, das pessoas às vezes estarem tristes e ali e ficar naquela companhia do gatinho, né, e tal, e se sentir melhor depois disso, né? A gente tem um relato dos clientes de dizerem isso, eu vim aqui só para me dar uma limpada, para me sentir melhor, né? E consegue ter esse resultado, né? A questão que daí vem, talvez linkado com isso, né? A questão do slogan da loja. A loja tem o slogan que é um ponto de luz a serviço do amor, né? E a loja foi inaugurada no dia 12 de junho de 1996, que é o Dia dos Namorados, né? Isso foi uma ideia, uma criação lá da minha mãe também, né? E a gente acredita que tudo isso tem uma conexão, inclusive de fazer a loja perdurar tanto tempo, né? Porque hoje em dia, com as mudanças, né, que houve, as empresas acabam, sim. né? Uhum. Perfeito. E acho que agora o Alexandre nos deu um gancho muito interessante. Isso. Quando tua mãe começou a loja, a gente tinha um mercado que era basicamente a venda da loja física e, quando muito, fazer um marketing no anúncio de jornal. Exatamente. Né? E hoje a gente tem redes sociais e tudo mais. Como é que a Sirius se transformou também para conseguir acompanhar essas mudanças de mercado e vocês conseguirem manter também a essência da loja? Então, a loja, como ela tem 28 anos, né? Lá no início, a loja era divulgada via panfletagem, a gente fazia muitos anúncios, tinha anúncio em jornal de bairro, e com a vinda das redes sociais, a gente via que mudava isso, porque até a própria tendência das pessoas de tu entregar um panfleto na rua, as pessoas não queriam mais receber aquele panfleto. Então a gente precisava se adaptar. A gente passou ainda por um período que a gente insistiu na questão da mídia impressa por ser mais pessoal, né? Porque a rede social, apesar de ter esse nome, muitas vezes ela não é tão social assim, né? Ela causa o efeito contrário, né? Então, a gente viu a necessidade, por um certo momento, de fazer as duas coisas. Então, por um período de tempo, a gente estava divulgando em mídia impressa ainda, né? E fazendo panfletagens e distribuindo brindes, e que a gente sempre fez isso. Isso é uma cultura, assim, de meio da minha família, assim, de fazer, né? A gente já teve outros negócios e tal. E aí, com a vinda da mídia social, bom, a gente precisa participar disso, porque senão a gente vai ficar fora do mercado e daqui a pouco a gente vai morrer, né? Vai acabar. E aí a gente começou a trabalhar, basicamente, começou lá no Facebook. Daí do Facebook, na verdade, eles hoje são interligados, né? Passou a ser o Instagram. Hoje, para nós, ele é o principal. O Facebook, ele é uma consequência do Instagram. A gente não tem, assim, uma dedicação para o Facebook. Se entende que também é um outro público, é uma outra abordagem que precisa ter, não pode ser a mesma coisa. Mas a gente vamos baixar a cabeça e vamos fazer funcionar a mídia social na qual a gente não está habituado, né? E aí a gente começou esse trabalhinho devagar, né?
Começou lá fazendo a conta, postando as primeiras coisas e tal. E aí chegou num ponto que a questão da mídia social, ela muda muito rápido, né? O mecanismo de funcionamento da mídia social, ele muda numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, essa que é a verdade. E chegou num ponto que a nossa mídia, ela meio que estagnou. Ela não crescia mais. Que foi quando a gente chegou em torno de 15 mil seguidores. Que já é um feito muito exato. expressivo. Muito né? expressivo, muito expressivo, muito trabalho, né? A gente tinha, nessa época, se fazia 2 postagens por dia, pelo menos, né? Entre produto e conteúdo, né? Mas isso é um trabalho muito árduo, né? Muito difícil, realmente é difícil. Parece que não, mas é complicado, né? E a gente tinha, que é a minha sócia, a Andréia, ela estava fazendo esse trabalho, ela estava fazendo muito bem feito, mas a gente chegou num ponto que precisava ser feito algo mais. E o algo mais era algo um pouco diferente, de como trazer esse cliente para a nossa mídia social, né? E aí a gente começou a estudar, né? Não tem outro jeito, né? Tu vai acabar tendo que estudar um pouco, até para tu poder contratar algum profissional para tu saber o que tu tá contratando, né? Senão tu também fica à mercê de uma pessoa, às vezes, ou de uma empresa que tu não sabe se aquele trabalho vai ter uma efetividade, né? Então, a ideia foi... O que foi o diferencial, assim? Foi casar as duas coisas. Então, a gente entende que o presencial eu particularmente acho que é o mais importante ainda. Eu acredito que hoje as pessoas busquem mais o presencial, apesar de comprarem talvez mais pela internet, mas a gente vê que quando a pessoa vai na empresa, entra na loja, sente o perfume, encontra o gato, né? Existe uma conexão que é bem maior do que a mídia social, que simplesmente te mostra uma imagem, te passa uma mensagem que muitas vezes as pessoas não leem a mensagem e o que vai acabar impactando é só o visual, né? E a loja é muito mais do que só o visual, né? Porque existe esse acolhimento, né? Então, a partir de ter esse entendimento, a gente faz campanhas internas e às vezes até de panfletagem mesmo, para atrair o cliente para a loja física e a partir dele ter a experiência física, ele passar a seguir. Ao contrário, né? Meio o inverso do que a maioria faz, né? Que é ir para a rede social para buscar o cliente e às vezes nem tem loja física, né? Então a ideia é persistir na loja física, sim, aumentar a quantidade de clientes para a loja física, mas também fomentar a rede social e outras redes que a gente não está trabalhando hoje, né? Mas pelo grau de complexidade, a gente está mais focado até para não perder o rumo, né? Porque a rede social, ela pode dar muito certo e ela pode acabar com o teu negócio se tu fizer errado, né? Então tem que ter muito cuidado, né, com tudo que se faz, né? Inclusive que é isso, a gente faz campanhas que são muito ligadas com a rede social, mas elas são físicas, né? Então as pessoas questionam tudo, né? Tem gente para questionar tudo que se faz e é saudável, porque a gente aprende com isso, né? Quando a pessoa te questiona, opa, será que eu posso melhorar alguma coisa, né? Para uma próxima vez isso não acontecer, né? Então, eu não sei se muito, muito. É uma baita estratégia. Uma baita estratégia. Alexandre, primeiro, assim, que legal que vocês buscaram se atualizar, que vocês buscaram estudar e obter esse conhecimento para acompanhar as mudanças, mas principalmente essa integração da loja física com o digital. A gente tem visto tanto falar sobre isso, a gente acompanhou na NRF em Nova York, agora a nossa preparação para a FBV, a gente tem falado muito sobre isso, e aqui tem um case perfeito de oferecer realmente uma experiência diferenciada ao cliente, né? Com o aroma, com a gatinha, com a Catarina. Isso. Com certeza é uma experiência que cria uma boa memória para os clientes, né?
Verdade. E aproveitando que a gente tá falando de loja física, vamos falar sobre o bairro, a Exato. Cidade Baixa. A Cidade Baixa, ela é muito conhecida por essa cultura alternativa e a Sirius tem essa cara, é a cara do bairro, né? É a cara do bairro. Como que vocês percebem essa relação também? Como é que a loja foi evoluindo junto com o bairro? Como é que se tornou um marco no bairro, né? Porque é, com certeza, um ponto de referência ali na Rua da Exatamente. República, né? É. Então, bom, começa que a minha família, eu me criei ali, né? Desde criança, né? Minha casa, essa casa, que é onde a Sirius está, ela é do meu avô. Meu avô que construiu. E daí ela passou, né, por herança para minha mãe, né? E daí por herança passou para os filhos, que é eu e meus 2 sócios, que é a Andréia e o Luiz, né? Que são meus irmãos. Então, o que acontece? A gente já conhecia, assim, o povo dali, né? Os moradores e tal, de longa data, né? Isso é uma coisa. O meu pai também, que ele não é uma pessoa, assim, ativa na Sirius, mas nos bastidores, sim, né? Então, ele era o cara que montou toda a loja, no sentido estrutural, né? Se tu for lá na Sirius, tu vai ver que ela tem pouca prateleira comprada, vamos dizer assim. São coisas feitas, né? Hoje é meu irmão que faz. Tipo, herdou isso. Então, o que acontece? Muita coisa, ela é com essa relação até de coisas achadas no lixo, muitas vezes, né? Achei uma madeira que pode ser uma prateleira, pega a madeira e vai lá fazer. Então, isso cria um vínculo com a comunidade que, por mais que assim a gente não perceba, ele existe. Então, a gente tem, assim... Dá para se dizer que uma amizade com o catador de lata, com o pessoal que mora na rua, com os moradores, por essa influência da gente estar sempre no bairro. Então, tem pessoas idosas que me conhecem desde criança, né? Então, isso tem um vínculo. A minha mãe, ela era uma pessoa que as pessoas gostavam muito dela, justamente pela mensagem que ela trazia, também de trazer um bem-estar, da pessoa ir lá, dar uma desabafada com ela ter lá a paciência de conversar com a pessoa, às vezes, um assunto que não tem nada a ver com ela, né? Que não tinha nada a ver. Porque as pessoas precisam disso, né? Às vezes a gente não tem isso dentro de casa, né? E daí se tu encontra isso num outro lugar, isso faz toda a diferença. Então, esse vínculo ele foi se criando ao longo dos anos, né? Pela trajetória de vida que a gente tem mesmo no bairro, né? Então é isso, a gente conhece meio que todo mundo, né? Desde a pessoa mais simples até a pessoa talvez mais sofisticada ali do bairro, né? E ele é um bairro muito eclético, ele sempre foi um bairro boêmio, né? Sempre foi, a Cidade Baixa sempre foi. Ele passou por várias transformações, né? A gente teve uma época que tinha o carnaval, era ali na Perimetral, né? Então a gente participou de tudo isso, né? E ao longo do tempo se cria vínculos, que é bem esse assim, a gente tem muito morador de rua que nos procura, né? Por diversas situações, né? E que a gente consegue, às vezes, auxiliar, às vezes não, né? Teve situação, por exemplo, da própria enchente, né? Que a enchente a gente teve muita sorte, que a água chegou a alguns metros da loja e a gente continuava com luz. E ninguém tinha luz, e nós tinha luz. E aí, daqui a pouco, a gente ficou, acho que mais uns 5 dias, 6, eu acho, com luz. Daí, daqui a pouco, acabou aquela luz e daí um vizinho disse, olha, eu tenho um gerador, quer? Eu te empresto. Daí o cara emprestou o gerador. Daí quando a gente tinha luz, a gente disponibilizou para o pessoal ali, tomadas para o pessoal carregar celular, né? Então isso, criou um baita vínculo, que não era a intenção era ajudar, mas as pessoas até hoje agradecem, né? Então existe esse vínculo. E além disso, que talvez seja o mais importante, é a questão de não ter preconceito, né? Com nada, né? Vai qualquer tipo de pessoa, crença,
cara, tu vai ver coisas assim, incríveis, assim, né? Que às vezes até é difícil comentar, porque são pessoas que são diferentes do que a gente considera normal, né? Para mim, elas são normais, mas elas, se tu botar 1 milhão de pessoas, elas vão se destacar ali, porque elas são diferenciadas por algum aspecto, né? E aí existem vários, né, que a gente poderia trazer, né? Mas eu acho que é isso, assim, fundamentalmente, por ter essa aceitação de qualquer pessoa, religião, né, já da própria crença da loja, de ser universalista, mas também de aceitar a questão de raça, de preferência, de gênero, do que for, né? Ali é um espaço livre para a pessoa frequentar, ir passear, comprar, enfim, fazer o que ela tiver disponível para ir ali fazer, né? O que ela buscar mesmo, né? E, Alexandre, te ouvindo, a gente entende que vocês abraçaram o bairro em muitos momentos, como por exemplo, essa ação nas enchentes, mas o bairro também abraçou vocês e está muito ali disposto, né, a compartilhar com a Sirius. E falando de futuro, me fala um pouquinho aí quais são os próximos caminhos, já que você já tem quase 30 anos de história, o que a gente pode esperar para ver da Sirius nos próximos anos? O futuro, ele é hoje, né? O futuro, ele é hoje, porque a gente não sabe, né? O futuro, principalmente com essa questão toda, assim, da ecologia, né? Que a gente vê que o negócio está cada vez piorando mais, né? Então, o que a gente busca, assim? Hoje a gente busca profissionalizar mais a empresa, porque existe uma mudança, né? Como a gente falou lá atrás, da questão da divulgação, né? Existe uma mudança também técnica, né? De, próprio, tu emitir uma notinha, existe essa mudança, né? E a gente precisa se adaptar para sobreviver como negócio, né? Então, precisa ter um profissionalismo maior dentro da empresa, isso na gestão de tudo, né? Na gestão da mercadoria, na gestão das pessoas. A gente precisa estar evoluindo sempre, porque nunca se sabe tudo, né? Sempre tem algo mais a aprender, né? A gente erra também, né? Então, quando a gente erra, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para poder seguir em frente novamente, né? Então, o futuro, ele para mim, né, e para a Sirius, ele é isso, modernizar. E daí a modernização, ela vem numa atualização em todos os sentidos, né? Tanto do nosso conhecimento para o atendimento, quanto nesse conhecimento mais técnico de negócio mesmo, né? Para poder sobreviver, né? E aí a gente pretende trazer novos projetos, novas parcerias e uma forma de viabilizar isso. Porque a gente, no passado, a gente fazia lá o aniversário da loja. Então, sempre, todo ano, depois que a minha mãe veio a falecer e que a gente virou sócio, a gente inventou, né, vamos dizer assim, essa comemoração, né, de aniversário da loja. Então, a gente sempre fazia um evento aberto ao público, onde se trazia ferramentas e instrução, workshops, para fomentar esse tipo de conhecimento, mas também para trazer atendimentos gratuitos para as pessoas naquele momento, para a pessoa conhecer, se sentir melhor e tal, né? Mas depois, após o Covid, isso não foi mais possível por uma questão financeira mesmo, né? Então a gente está reformulando essa forma de fazer, né? Tá um pouco demorada, porque é um processo, né? Que precisa... um pouco demorado para nós, né? Ninguém sabe disso, agora todo mundo vai saber, né? Agora você tá contando. Mas é que a gente quer fazer uma coisa bem feita, né? Bem organizada, mas a gente precisa de parceiros, né?
E a gente tem, os parceiros nos procuram, e só que a gente ainda não está pronto, né, para oferecer o que a gente deseja. Então, o futuro da Sirius, eu posso te dizer assim, que ele vai ter bastante novidade em termos das pessoas encontrarem outros produtos que elas procuram, outro conhecimento que a gente não tem disponível ali ainda, em forma de livros ou de mercadorias mesmo, né? Porque cada mercadoria é um universo, né? Então, a gente também quer trazer esse universo de uma maneira mais facilitada para as pessoas através da tecnologia. Tipo, hoje a gente usa o Google, né? Então, às vezes, tem uma imagem lá e daqui a pouco o Victor não sabe o que é aquilo ali direito. Para tu não falar qualquer coisa, a gente consulta o nosso amigo Google e ele dá, pelo menos, assim, um geralzão, assim, do que é, qual é o significado, qual é a origem daquela imagem ou daquele cristal, enfim, né, o que for, para trazer sentido a tudo isso, né? Então, modernizar, unir com as coisas que são mais modernas, né, com a tecnologia de mídia social e tudo, mas não esquecer do físico, trazer as pessoas para dentro da loja através disso. E aí a gente tem um planinho assim, que ele tem várias etapas, enfim, mas é de disponibilizar um espaço livre que não seja relacionado à mercadoria, mas para a pessoa ir ali e ficar ali. Ficar ali curtindo, dando uma meditada, sei lá, tirar uma foto. Fazer um espaço assim para tu curtir, como se fosse uma praça, só que dentro da loja, né? A gente tem um terreno grande ali e tal, que a gente pretende, não tem uma data, mas a ideia é isso, né? Trazer mais um espaço que seja para a pessoa aproveitar mesmo, para a pessoa poder curtir ali essa vibração assim que a gente procura passar, né? Positiva sempre, né? Para todo mundo, né? Eu já tô curioso pelos próximos super curiosa. passos da Sirius. Victor, que honra que estamos sabendo disso aqui em primeira mão. Exatamente. Verdade. Os clientes da Sirius, vão ficar É, de olho, vão vão cobrar assistir. agora. Vão Se cobrar. preparem. Toda a comunidade da Sirius tem que assistir esse episódio pra ficar sabendo. Exatamente. E, Alexandre, pra nós é super bacana ter uma história assim como a tua, porque tá tudo muito bem alinhado, tudo muito bem amarrado. Dá pra ver que a tua essência se integra com a essência da loja. E não é um discurso inventado, né? É uma essência verdadeira e com certeza é por isso que faz tanto sucesso até hoje. Exatamente. E aí, pra terminar, né, Victor? Você quer fazer a nossa pergunta? Claro. Né, Alexandre? Aquela pergunta, assim, que é bacana pra realmente a gente conseguir aí simbolizar o que é Sirius. Desse grande número de produtos que vocês têm, né? Se tu pudesse me dizer qual deles e por quê, qual seria a Sirius? Olha, o produto que eu vejo, assim, ele é o cristal ametista. O cristal ametista, ele é o cristal da espiritualidade, ele é o cristal da transmutação. Então, o que eu diria para as pessoas, assim? Que a gente precisa transmutar, sempre, para uma coisa melhor. Então, existe essa possibilidade sempre de encontrar um novo caminho. E mesmo que esse caminho não seja o mais adequado naquela hora, talvez aquele caminho seja o que vai te despertar o caminho certo. Então, eu acho que esse cristal, ele é o que simboliza. Inclusive, eu trouxe para dar de presente para vocês. Olha só! Uma ametistinha para cada um de vocês. Que legal. Para quê? Para que vocês trabalhem a espiritualidade de vocês. Que lindo! Trabalhem a espiritualidade de vocês, né? Ela ajuda isso, né? E que sempre vocês tenham a possibilidade de encontrar novos caminhos, né? Qualquer dificuldade que encontrem, vocês vão ver que sempre existe um outro caminho, sempre. Ai, fiquei inspirada com essa mensagem. Que lindo, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. Nina, minha cara,
temos um podcast. Ai, temos um podcast maravilhoso, inspirador. Alexandre, obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Com certeza, quem tá nos assistindo vai poder se identificar, vai se inspirar e vai também se emocionar, porque foi uma história muito sobre isso, de boas energias e boas vibrações. Eu tô emocionado. E Alexandre, para quem quer saber mais sobre a Sirius, como é que encontra vocês, redes sociais, o endereço da loja? Então, a gente tá na Cidade Baixa, né? A gente tem um horário diferenciado. A gente funciona de segunda a sábado, do meio-dia às 8 da noite. A gente não funciona nem domingos, nem feriados, né? Então, isso já é um diferencial. Isso também foi pensado para o cliente, porque é para a pessoa poder sair do seu trabalho, ir lá visitar a loja, né? No horário de almoço também, né? Depois a gente tá lá no Instagram, @loja Sirius Esotérica, né? A gente também tem o nosso e-commerce que está começando, né? Ele já tem uma data, já tem 1 ano e pouco, mas ele está ainda com poucos produtos. A gente vai aumentar essa gama de produtos ainda esse ano, né? Então é o mesmo endereço, né? A loja Sirius Esotérica. E aí, daí a gente tem lá, a gente também atende pelo WhatsApp. Eu não me lembro o número do WhatsApp agora de cabeça, mas ele tá lá no nosso Instagram, Perfeito. lá na bio do Instagram. É só entrar lá, clicar no link e vai entrar no WhatsApp. Lá no nosso WhatsApp a gente mostra tudo, manda foto dos produtos, explica para que serve, faz todo o atendimento. A gente procura, né, fazer todo o atendimento que a gente faz pessoal, fazer pelo WhatsApp para que seja uma rede social, né? Perfeito. Perfeito. Muito bacana. Todos os ouvintes e as pessoas que também estão assistindo a Varejo Movimento são mais do que convidadas a visitar a loja Sirius e também as redes sociais. Mais uma vez, Alexandre, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Varejo Movimento e compartilhado essa história tão bonita. A gente que com agradece, a equipe toda da Sirius agradece vocês. Foi Que um legal. prazer. Nina, te vejo semana que vem? Até semana que vem, Victor. Isso aí, e você não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar esse baita episódio, uma história muito bacana de uma loja com muita essência. É isso aí. Também, né, tá no seu agregador de podcast favorito? Dá estrelinha pra nós, nos ajuda. Tá no YouTube? Se inscreve para realmente ter acesso a muito conteúdo de altíssima qualidade aqui do Varejo em Movimento. Muito obrigado e espero vocês no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu!